Olá, eu sou Humberto Viana, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, terapeuta neural e sou credenciado pelo CRO para trabalhar com ozônio. Hoje eu vou falar sobre leis planas do desenvolvimento para que vocês entendam como funciona um Equiplan. Eu gosto de começar sempre falando sobre a ortopedia funcional dos maxilares, que a ortopedia funcional dos maxilares não é uma técnica, é uma especialidade. Foi criada em 2001 pelo Conselho Federal de Odontologia. Agora, dentro dessa especialidade existem algumas técnicas, tá bom? Um dos gênios da ortopedia funcional dos maxilares foi o Dr. Pedro Planas Casanova, um espanhol que criou suas leis sem comprovação científica na época, porque hoje praticamente elas todas estão comprovadas cientificamente, faltam alguns detalhes ainda, mas tanto em animal como em ser humano. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem simples para que vocês possam entender o porquê das assimetrias faciais, pelo menos um dos motivos das assimetrias faciais. Eu já falei num outro vídeo para vocês sobre plagiocefalia, né? Onde as deformações, essas assimetrias podem acontecer durante a gestação, durante o parto ou durante o manuseio da criança. Então eu tenho aqui um rosto onde eu consigo ver que é a mandíbula desse paciente do lado esquerdo, a hemimandíbula dele é maior que a hemimandíbula do lado direito, dando já uma noção para nós que provavelmente o lado maior, no sentido sagital, está localizado do lado de balanceio, ou seja, ele mastiga do lado direito dele. Isso eu vou tentar explicar para vocês com as leis planas do desenvolvimento. A doutora Vilma Alexandre Simões, é quem abriu as portas da ortopedia para nós no mundo, e ela diz que o seguinte: a ortopedia funcional se baseia em 3 princípios básicos: excitação neural, mudança de postura da mandíbula e mudança de postura terapêutica da mandíbula. Ou seja, como eu faço para ter excitação neural? Eu tenho que ter um estímulo. Então, se o teu marido te faz um carinho, é um estímulo bom. Você dá uma resposta boa para ele, que é um outro carinho. Mas alguém pode querer te agredir também, que é um estímulo também, só que a resposta vai ser diferente. Então, dependendo da qualidade do estímulo, eu vou ter uma resposta boa ou ruim. Então, no caso da cavidade oral, do sistema estomatognático, como é que eu faço para ter uma excitação neural? Como é que eu estimulo? Mudando a postura da mandíbula. E mudar a postura da mandíbula não é jogar o queixo para frente, como muita gente faz. Existem mais de 12 tipos de mudança de postura terapêutica. Se não me engano, 16 tipos. Então não é jogando o queixo para frente que você faz, tem várias maneiras de fazer uma mudança de postura terapêutica. Então, para eu ter estímulo, para eu ter excitação, eu preciso mudar. E mudar de que maneira? Dentro dos limites fisiológicos de cada paciente. Aí vem o terceiro princípio, mudança de postura terapêutica da mandíbula. Esse aqui é a nossa Bíblia da ortopedia, né? São livros fantásticos que eu recomendo para vocês. Muito bem, como que é feita essa mudança então? Dessa maneira como vocês estão vendo aqui. Então aqui é um dos tipos de mudança que a gente faz. Neste caso, o incisivo inferior está buscando o contato entre o incisivo superior, não é topo a topo, o incisivo inferior está um pouquinho mais para trás do que topo a topo, e esse toque aí nós chamamos do quê? De DA. DA quer dizer determinada área. Toda vez que você fizer uma mudança de postura terapêutica e conseguir esse toque aqui, o seu caso vai andar mais rápido. Observe que neste caso, houve o aparecimento de uma mordida aberta posterior. Esse aqui é o lado direito. Então, nem sempre o lado direito afasta igual ao esquerdo. Depende do lado que a pessoa mastiga. Então é muito importante você observar isso, por isso que o ideal, quando você vai fazer uma mudança de postura terapêutica para mandar o seu serviço para um laboratório, é que você faça uma referência ou com resina, ou com uma mordida em cera, ou em silicone. Você faça a sua construção. E quem é que vai manter esse DA?
o aparelho. Então, o nosso aparelho é que vai manter o DA. São aparelhos que normalmente nós usamos 12 horas por dia, 8 horas dormindo e 4 acordados. No meu caso, eu falo, se o criança estudar de manhã, ele usa à tarde. Se ele estudar de manhã, se ele estudar à tarde, desculpa, ele usa de manhã. Tá bom? Então a mandíbula fica fazendo esse jogo, neste caso aqui, uma mudança no sentido sagital, né? E vocês observem então que aqui eu tenho também uma mordida aberta posterior, diferente do caso anterior. E com o tempo, com o passar do tempo, essa mordida aberta aí ela vai se fechando. Não através de extrusão de dentes, mas de crescimento dentalveolar. Tá bom? A posição de DA não é a posição final da mandíbula. É bom que fique claro isso. Muita gente acha, porque pensa o seguinte, se você tem uma protrusão de maxila e avança a mandíbula até DA, você fica biprotruso. Você acha que o paciente vai aceitar terminar um tratamento biprotruso? Tá bom? Então, o DA não é a posição final da mandíbula. Vai acontecer muitas coisas durante o tratamento. Neste caso aqui, é um aparelho que não dá para vocês verem direito, mas é um SN1, tá bom? Numa boca decídua, onde eu estou também fazendo, né, uma pró-translação aí sem um aumento de dimensão vertical aparente, sem rotação aparente. E o que acontece a nível de articulação, né, do ramo da mandíbula quando eu faço isso? Eu fiz uma animaçãozinha aqui, colocando um látex aqui na cabeça da mandíbula. E todos os tecidos que envolvem essa articulação temporomandibular, ligamentos, músculos, os ligamentos se estiram, os músculos contraem. E esse estímulo produz o crescimento e o remodelamento. Graças a esta região é que a gente vai conseguir resolver nossos casos de classe 2, classe 1, classe 3, tá bom? Então aqui numa radiografia, para que vocês possam ver. Então esse avanço na mudança de postura terapêutica, no meu caso aqui no consultório, eu avanço de 5 em 5 milímetros. Então se a pessoa tem um overjet maior que 5, eu faço isso gradualmente. Num primeiro aparelho eu avanço 5 e num segundo aparelho, se precisar, eu avanço mais. Tem autores que avançam até classe 1, tem autores que avançam até topo a topo. Eu avanço de 5 em 5 milímetros, tá bom? Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Então, por exemplo, vamos fazer de conta que nós temos uma overjet aqui de 15 milímetros. Estou fazendo de conta, gente. Então, quanto que eu falei que eu vou avançar? Eu vou avançar 5. Quanto vai ficar faltando de overjet? Vai ficar faltando 10. Porque se eu falei que tem 15, eu avanço 5, continua 10 milímetros de overjet. Daqui a 9 meses, 10 meses, depende, mas porque a vida útil de um aparelho ortopédico varia de 9 a 12 meses. Tem alguns que podem até ficar mais tempo, mas normalmente é isso. Então daqui a 9 meses eu vou trocar de aparelho nessa boca aqui. E lembra que eu avancei 5, ficou faltando 10. Mas não é porque faltou 10 que eu vou ter que avançar 10 no próximo aparelho, ou mais 5. Não, porque essa região também vai sofrer um remodelamento. Esses incisivos, olha, eles vão lingualizar. E a overjet vai diminuir espontaneamente também pela desinclinação desses incisivos que estão em divisão 1. A mandíbula vai remodelar, a articulação vai remodelar. Tá bom? Então, DA não é a posição final da mandíbula. Que isso fique bem explicadinho para vocês. Então, se eu tenho 2 aparelhos removíveis lá na sala de espera com 2 clientes, eu tenho que saber qual que é ortopédico e qual que é ortodôntico removível. Então, se não tiver pelo menos essas 3 características aqui, ó, se não for bimaxilar, atuando na maxila e na mandíbula, se não for solto na boca e se não mudar a postura da mandíbula, nós não consideramos um aparelho ortopédico funcional. Nós consideramos normalmente um aparelho ortopédico mecânico ou ortodôntico removível.
Então tem que soltar. Então tem que explicar isso para a mãe quando você instala um aparelho, porque quando chega em casa e o pai olha, ele pede para ligar para o dentista e falar, o aparelho está soltando dentro da boca. E isso é assim mesmo. E por que ele tem que ser solto? Né? Para ele estimular também o fechamento da boca. Toda vez que ele cai sobre a língua, você induz a pessoa a fechar a boca e deglutir. E quando ela deglute, esse aparelho toca contra o palato e esse estímulo leve faz o crescimento e o desenvolvimento transversal. Por isso que o expansor no aparelho ortopédico é para ajustar. Eu vou explicar isso no próximo slide. Então aqui, por exemplo, olha só, uma moldagem bem feita, um modelo bem feito, o aparelho entra justo. O dente tem um movimento fisiológico dele, o dente não está no osso assim como um prego está numa tábua, ele tem movimento. Quando você entra com o aparelho justo, você impede esse movimento fisiológico, ele vai buscar um movimento. Então, existe um estímulo e você tem um ganho de transversal aí nessa boca. Daqui uma semana ou daqui 15 dias, depende de como você faz isso, você ajusta 1/4 e encosta o aparelho no dente de novo. Você viu que o aparelho não fez força no dente, ele entrou justo. E assim vai acontecendo. Então isso é ajustar, sem força e sem pressão, diferente de ativar, tá bom? É muito importante você também checar o movimento de abertura de boca, né? E a lateralidade direita e esquerda. Então, por exemplo, aqui eu estou forjando uma boca que está abrindo 60 milímetros, por exemplo. Isso pode ser medido. Então, a gente mede com compasso, com régua, o que vocês quiserem, desde a overbite até a abertura máxima. Aí, neste caso, por exemplo, está dando 60 milímetros. Então, agora o que eu faço? O professor Mariano Rocabado fala que se eu tiver 60 de abertura, eu tenho que ter 1/4 de lateralidade direita e esquerda, ou seja, 15 para o lado direito e 15 milímetros para o lado esquerdo. Então, a gente pode colocar um afastador de língua, aí, tipo um palito de sorvete, fazer uma marca na mediana, igual eu fiz, fazer a lateralidade para o lado direito, o máximo que você consegue, marcar, nesse caso deu 15, e depois falei para o esquerdo. Deu 15 também, olha. Então, tudo bem, está equilibrado. Mas tem algumas bocas que, por exemplo, vamos supor que nessa boca aqui, quando eu venho para o lado esquerdo, ó, vamos supor que quando eu venho aqui para o lado esquerdo, eu tenho um travamento dessa lateralidade. Ó, foi para a direita, foi bem. Quando eu vou fazer para a esquerda, vamos supor que só vai aqui 10, deveria ir 15 também. Isso quer dizer o quê? Que do lado oposto, desse lado aqui direito, então eu estou fazendo o movimento para a esquerda. Do lado direito aqui, provavelmente eu estou com deslocamento do disco anterior ou uma fossa bem mais profunda que a outra, tá certo? Bom, essa é a descrição da primeira lei, né, de desenvolvimento do Dr. Pedro Planas. Lei do desenvolvimento póstero-anterior ou sagital e transversal. Então depois, no filme, é só você dar um pause aí, você copia essa lei. Mas tudo isso que eu estou falando aí, eu explico com uma animação. Então, por exemplo, no plano sagital, cresce a maxila do lado de trabalho. Então, por exemplo, eu vou mastigar aqui do lado direito e no plano sagital vai crescer esta maxila e a mandíbula do lado oposto. Guarda o que eu vou falar, a mandíbula é do contra. Quando eu mastigo do lado direito, ela cresce no sentido sagital do lado esquerdo. Então, olha a simetria que vai gerar uma mastigação unilateral. Fomos feitos para comer coisas duras e secas, ter uma mastigação bilateral alternada, dormir no escuro absoluto e ir no banheiro pelo menos uma vez por dia. Então, daí a necessidade de você mastigar dos dois lados para que isso aconteça dos dois lados. No sentido transversal, essa maxila também vai
ficar mais expandida do lado que você mastiga. Na verdade, esse martelinho deveria estar batendo de fora para dentro, porque esse lado ele cresce com a compressão dessa sutura mediana aí, palatina. Mas só para exemplificar, uma animação que eu ganhei do meu amigo Dr. Germano Brandão, só para a pessoa entender a importância de mastigar dos dois lados. A outra lei que existe é a lei da mínima dimensão vertical. Você vê que é a mesma boca, e aqui eu estou fazendo um movimento de lateralidade para o lado direito, e aqui uma lateralidade para o lado esquerdo. Eu fiz um risco tangenciando o bordo incisal aqui dos incisivos superiores, e um risco saindo da mediana do superior e da mediana do inferior, formando um ângulo aqui, olha. Você vê que esse ângulo aqui é maior do que esse outro ângulo aqui do lado direito. Então, quando esse paciente faz uma lateralidade para o lado direito para mastigar, ele tem mais conforto, ele gasta menos energia, porque a mandíbula quase não se afasta da maxila. Ao contrário, quando vai para a esquerda. Então, esse paciente aqui mastiga mais desse lado ou só aqui do lado direito. E o que isso representa na articulação temporomandibular? O balanceio vai ficar com uma fossa rasa e o trabalho vai ficar com uma fossa profunda. Então, durante o movimento de abertura ou protrusão, a mandíbula vai travar do lado da fossa mais profunda e a excursão vai continuar do lado da fossa mais rasa, e aí você tem um desvio de linha média na mandíbula para o lado da fossa mais profunda. Então, chequem sempre esses movimentos de lateralidade. Você manda o seu paciente sair da máxima intercuspidação, fazer uma lateralidade para a direita, por exemplo, até que um canino fique topo a topo com o outro, que é o que está acontecendo nessa boca, olha. Ela tem que ter uma desoclusão em grupo do lado direito. E depois você manda ele fazer uma lateralidade para o lado esquerdo, até que um canino fique topo a topo com o outro, olha lá. Olha a diferença que deu. Olha como a mandíbula ficou mais afastada da maxila. Então essas duas fotos embaixo mostram para você que é esse caso do filme aqui. Tá vendo? Quando ela vai para a direita, a mandíbula se afasta pouco. Quando vai para a esquerda, a mandíbula se afasta muito. Então, esse é o lado da mastigação, é o lado da preferência da mastigação. No sentido vertical também, durante a mastigação, você vai ter uma intrusão do plano oclusal na maxila e uma extrusão do plano oclusal do lado oposto, no balanceio. Então, do lado que eu estou mastigando aí, no caso direito, você está vendo o plano oclusal intruir e do lado esquerdo, extruir. Agora eu vou mastigar do lado esquerdo, tudo que extruiu eu vou intruir. E do outro lado, que agora é balanceio, que estava intruído, está extruindo. Dessa maneira, eu consigo manter um plano oclusal. É assim que funciona. O movimento de protrusão é muito importante checar também. Então, eu saindo da máxima intercuspidação dentária, eu vou até topo a topo. Eu tenho que ter um guia incisivo. Mordida aberta para nós da ortopedia, quando você não tem guia incisivo, você tem uma mordida aberta. Então, guia incisivo, topo a topo. Quando chegar topo a topo, tem que desocluir o segmento posterior. Não necessariamente os pré-molares, mas pelo menos os últimos molares. E de topo a topo para frente, a mandíbula tem que subir, igual vocês estão vendo aí. Essa é uma protrusão fisiológica, é assim que tem que acontecer numa boca equilibrada. E essa outra lei que vai explicar então como é que funciona um equiplan. Então depois você dá uma pausa no filme, copia essa lei direitinho, tá? Mas eu vou explicar ela de uma maneira bem simples para vocês. Então o que é o equiplan? É um suporte de aço auxiliar na ancoragem para o descruzamento mandibular e ou dentário, atuante na capacitação de energia através dos dentes anteriores para o nivelamento do plano oclusal nas hemimandíbulas e do sertor incisivo superior,
que aumenta a distância interoclusal posterior para reposicionar a mandíbula e permitir a erupção dos movimentos eruptivos. Você vai entender bem isso quando eu fizer as minhas animações que eu vou mostrar para vocês. Então, o Equiplan é uma chapa de aço dobrada em forma de degrau, igual vocês estão vendo aí, e tem para os aparelhos ortopédicos, para os modeladores elásticos de Binler e para as pistas indiretas planas compostas, ou SN4 ou SN1. Então ele tem um degrau aqui de 1 milímetro, tem alguns que não tem degrau, desenvolvidos pelo professor Orlando Santiago, tá bom? O nosso aqui tem degrau. E ele vai tocar o bordo incisal dos 4 centrais superiores e inferiores sempre que possível. E quais seriam as indicações do Equiplan? Então tá aqui, ó, classe 2, divisão 2, que nós chamamos de DEC bis, mordida profunda com curva de espécie acentuada, nivelar o plano oclusal, mesioclusão para descruzamento, quando você tem uma mordida cruzada anterior e quer trabalhar com Binler, você coloca um Equiplan, manutenção da dimensão vertical e sorriso gengival. Para mim, o melhor do Equiplan está aqui, ó, mordida profunda com curva de espécie acentuada. Então eu tenho aqui um Equiplan de Binler e aqui um SN1 com tubo nu, que é um aparelho que a gente usa bastante também. Então você nunca pode inclinar o Equiplan. Ele vai ser colocado no dente que estiver mais erupcionado, paralelo a ele. Não pode inclinar para tocar nos outros, como vocês estão vendo nessa animação. O desenho dessa animação eu tirei do professor Sérgio Tersaroli, um amigo nosso. Aqui seria a maneira incorreta de fazer. Você vai ver que eu vou encostar nesse incisivo primeiro e vou inclinar para encostar no outro. Não pode fazer isso. Não pode deformar o Equiplan para nada. Então, desse jeito ia gerar um plano inclinado. Aqui nessa animação você vai poder ver então o Equiplan, e ele vai estimular, além dos 8 incisivos a erupcionarem, só que ao mesmo tempo vai bloquear essa erupção, e essa transmissão vai ser transmitida para os dentes posteriores e inferiores. Então o Equiplan só estimula os 8 incisivos e os dentes posteriores e inferiores. Porém, como ele produz uma mordida aberta no segmento posterior, se houver crescimento fisiológico, de cima também desce. Como vocês podem ver aí nesta animação. Então aqui um exemplo para vocês, uma paciente. Olha como o plano oclusal dela é inclinado. Olha como ele sobe aqui e desce aqui. Essa é a boca dela. Em alguns meses nós saímos daqui e chegamos aqui. Ó. Então isso aqui, eu vou ter que inverter essa situação para poder nivelar esse plano oclusal. Vocês podem observar que aqui no aparelho, esse lado está mais afastado e esse está menos afastado. E como que a gente faz isso? Com um guia de mordida. Isso aqui é um guia de mordida. Por exemplo, olha nessa boca aqui como afastou aqui atrás. Olha nessa outra como afasta menos. Olha como afasta menos. Então é muito importante que você faça isso, né? Com esse guia de mordida com o Equiplan para você fazer a sua mordida construtiva, sua mudança de postura terapêutica bem feita, bem fiel. Esse caso não precisa quase de crescimento vertical para você tirar. E como é que você faz isso? Com registro em cera. Então você pega, o meu rolete de cera, ele é fundido, é uma peça só, você joga ele mais para dentro, deixando os incisivos livres. Você pode fazer isso com gig lateral, tem um monte de jeito de fazer isso, com silicona. Eu já treinei com esse paciente, por isso que ele vai fazer tudo certinho assim, ele me estragou uns 10 modelos até ficar bom o filme, para vocês não acharem que a gente acerta na primeira, né? E aí com essa referência, aí eu coloco o meu modelo no articulador. Ou não. Tem pessoas que preferem trabalhar sem articulador. Aqui um casinho clínico de uma paciente braquifacial severa, 17 anos de idade.
Ela chegou com o aparelho montado, então eu sempre falo, nunca desmonte o aparelho sem documentar. O que se fala antes é sabedoria, depois é desculpa. Como é que eu vou trabalhar nessa boca, amanhã dá algum problema, eu não registrei ela com o aparelho, provavelmente ela vai falar que o problema aconteceu comigo. Então registrem tudo antes de remover o aparelho. Um ângulo gônico bem fechado, o aparelho montado. Você vê que o espaço interoclusal na radiografia exocclusiva é totalmente desuniforme, né? Aí sim, depois eu limpei a boca dela. Colocamos uma pista indireta planas composta com Equiplan. Também é uma boca que não afasta muito atrás. Ela foi uma paciente colaboradora. Quem fala que criança não usa aparelho é porque nunca trabalhou com criança. Crianças são os que mais usam o aparelho. Quem não gosta de usar, que não ajuda muito, que não colabora muito, são adolescentes. E ortopedia funciona em qualquer idade. Enquanto estiver respirando, alguma coisa a gente consegue fazer. Então você vê agora já a mordida totalmente fechada lá atrás. Esse paciente tinha dor, o caso ficou estável. Eu queria melhorar a relação aqui dos caninos, mas ela não quis. Porque quando eu falei que eu ia distalizar os dois caninos superiores para encaixar melhor numa chave de classe 1, o diastema ia aparecer aqui na frente, depois tinha que fazer uma resina, ela não quis. Então nós terminamos o tratamento assim. Mas olha como melhorou bastante, né? Olha. Fantástico, o Equiplan, fantástico. O Equiplan não pode ser de resina, tem que ser de aço, sempre de aço. Bom, e aí tem o nosso contato para quem quiser ser nosso parceiro, nós vamos ter muita honra em trabalhar com vocês. É um laboratório da minha esposa, Adriana Viana, e nós atendemos o Brasil inteiro. Muito obrigado por me assistir.